Alô, comunidade! Boa tarde a todas e todos que nos acompanham ao vivo aqui no ICL Urgente. E boa noite, bom dia para você que vai acompanhar ou está acompanhando mais tarde esse super resumo do dia aqui no ICL Urgente. Bolsonaro às portas da cadeia e sempre com a gente aqui no ICL Urgente, a Laura Couto está na redação aqui, com a nossa equipe já trabalhando ali também no N2, estou vendo a Gabi, toda a nossa equipe de edição. Boa tarde, Laura. Boa tarde, Rodrigo. Boa quinta-feira para você e boa tarde para você que está nos assistindo pelos canais do Instituto Conhecimento Liberta e Eduardo Moreira no YouTube. E muito boa tarde para você que está nos ouvindo pela Web Rádio São João em Quixadá e pela Rádio Cultural FM no Rio Grande do Sul. Vamos lá, Rodrigo. Vamos lá. Boa tarde para você que mora nesse país em que a extrema-direita e a mídia tradicional chamam de anistia, o que na verdade é uma conspiração para garantir impunidade a Bolsonaro, aos generais e à sua tropa golpista. Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo, deixou as suas digitais nessa conspiração pela impunidade que tem apoio na Casa Branca e também na elite política do Congresso, ali junto aos partidos do Centrão. Daqui a pouco vamos falar bastante sobre essa tentativa de cavar impunidade para o Bolsonaro. Nem acabou o julgamento e eles já estão falando em anistia, que seria barrada no Supremo porque é inconstitucional. Mas eles vão tentar, estão tentando. Vamos falar disso daqui a pouquinho. Bom, vamos para o mundo real. Golpistas na cadeia. É o que pede a PGR. E eu não estou nem falando do Bolsonaro agora. Veja, o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, apresentou ao STF, nesta semana, as alegações finais pedindo a condenação de mais 7 réus da trama golpista. Nós estamos falando do quê? Estamos falando da turma do Núcleo 4. O Bolsonaro é o Núcleo 1. O General Heleno, Braga Neto, Núcleo 1. Agora o PGR está pedindo a condenação da turma do Grupo 4, é o grupo da desinformação e das fake news. Você sabe que a Procuradoria, ao fazer a denúncia, dividiu em vários núcleos os acusados de golpismo. Como o nome diz, essa parte dos golpistas aí do Núcleo 4 tratava da disseminação de notícias falsas, principalmente sobre urnas eletrônicas, né? Segundo a PGR, essa campanha teria resultado nos ataques do 8 de janeiro. Vamos relembrar os integrantes desse núcleo que agora tem pedido de condenação também. Olha aí, ó. Vamos falar deles. Ailton Gonçalves Moraes, major da reserva. Isso aqui aparece em muitas conversas com a turma do bolsonarismo e com o Braga Neto, viu? Ângelo Martins de Nicole, major da reserva. Olha, é tudo militar, né? Muito militar. Carlos César Moretson Rocha, presidente do Instituto Voto Legal, aquele instituto que o bolsonarismo contratou para dizer que as urnas não prestavam. Vamos virar a página, porque tem mais aqui. Mostramos os 3 primeiros. Giancarlo Gomes Rodrigues, subtenente. Guilherme Marques de Almeida, tenente-coronel. Marcelo Araújo Bormevet, policial federal e era muito próximo da turma do Ramagem, né? Reginaldo Vieira de Abril, coronel. Você repara só, subtenente, tenente-coronel, coronel, 2 majores, policial federal, bolsonarismo. É a turma das Forças Armadas e da polícia atuando nesse núcleo 4. Eles são acusados do quê? São os mesmos crimes imputados ao Bolsonaro e aos generais. Organização criminosa armada, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado pela violência, grave ameaça e deterioração de patrimônio tombado. São os 5 crimes imputados também a esses 7, né, que eu listei agora há pouco, que são do Núcleo 4. Então, essa é a turma que vai ser julgada um pouquinho mais adiante, mas a PGR já apresentou, né, as suas alegações aí pedindo a condenação de todos eles, né? Então são as alegações finais da Procuradoria-Geral da República e depois eles também terão direito àquela fase final de defesa, advogados, etc. Tudo que o Núcleo 1 teve, o Núcleo 4 também vai ter. Mas falando do julgamento do Núcleo 1, né? Vocês acompanharam aqui no ICL, na terça e quarta-feira, foram 2 dias
com as sustentações orais dos advogados? Olha só, a defesa do general Paulo Sérgio Nogueira, que foi ministro da Defesa do governo Bolsonaro, enfureceu os aliados de Jair Bolsonaro. Está na manchete aqui do G1. Olha a manchete. Defesa do general Paulo Sérgio rifa Bolsonaro, coloca o ex-presidente no centro do golpe e enfurece os aliados. Isso aqui é uma repercussão da sessão de ontem. O advogado do general Paulo Sérgio, aquele Andrew Farias, fez uma defesa muito enfática em que ele, em vez de negar o golpe, falou, ó, teve golpe, tentativa, teve organização criminosa, o meu cliente é que não participou, mas que teve. O advogado afirmou que o Paulo Sérgio, general, atuou contra o golpe de Estado e que estava desconfortável com medidas de exceção patrocinadas por Bolsonaro. O advogado deixou claro a ligação dos envolvidos com a tentativa de golpe, algo que Jair e os outros réus tentaram negar no dia do julgamento. Vamos ver um trecho do advogado que enfureceu a família Bolsonaro. Vamos lá. Veja o temor do general Paulo Sérgio, segundo a própria delação. Que esse grupo temia que o grupo radical trouxesse um assessoramento e levasse o presidente Jair Bolsonaro a assinar uma doideira. Mas não é só a palavra da delação. Brigadeiro Batista Júnior. Depoimento do Brigadeiro Batista Júnior. Penso que a partir do dia 11, eu comecei pessoalmente a entender que aquela garantia da lei e da ordem que nós estávamos abordando não era o que eu estava acostumado a ver nas Forças Armadas cumprirem desde 92. E nós começamos a ficar desconfortáveis. Quem? Diz o Brigadeiro Batista Júnior. Pelo menos eu fiquei desconfortável, o Brigadeiro Batista Júnior, o ministro Paulo Sérgio e o general Freire Gomes. Então, a principal testemunha de acusação, Brigadeiro Batista Júnior, está dizendo que o general Paulo Sérgio estava tentando demover o presidente. Olha só, o que o advogado Andrew Farias faz. Ele tenta colocar o general Paulo Sérgio no mesmo grupo do comandante da Aeronáutica Batista Júnior e do comandante do Exército, Freire Gomes, que se negaram a seguir adiante com o golpe. Então ele diz, olha, o próprio Batista Júnior diz que o meu cliente, o general Paulo Sérgio, estava nesse grupo que estava desconfortável com tudo que estava sendo planejado. Então havia um golpe sendo planejado. Ele deixa claro. Bom, segundo o advogado, o general Paulo Sérgio atuou para demover Bolsonaro. Demover, ele usou várias vezes essa palavra. Mas ele não deixou claro. Demover do quê? E aí a ministra Carmen Lúcia, com muita habilidade, assim que terminou a fala do advogado, perguntou. Vamos rever esse trecho, vamos lá. Um esclarecimento, porque Vossa Senhoria, eu copiei aqui 5 vezes, diz que o réu, neste caso, o cliente de Vossa Senhoria, aspas, estava atuando para demover o presidente da República. Demover de quê? Porque até agora todo mundo diz que ninguém pensou nada. Claro, claramente, Vossa Excelência, demover de adotar qualquer medida de exceção. Muito obrigado. Atuou ativamente. E é a prova dos autos. Obrigado. Muito obrigada. Demover da tentativa de adotar medidas de exceção. Se o Paulo Sérgio precisou demover da tentativa de medidas de exceção, é porque as medidas de exceção estavam sobre a mesa. E estavam, a gente sabe. Houve reunião do Bolsonaro com os chefes das armas, houve minuta golpista, houve até a impressão de um plano golpista que um general levou para o Bolsonaro no Palácio da Alvorada. E esse plano foi impresso dentro do Palácio do Planalto, porque eles têm essa grande habilidade, né, os bolsonaristas, de fazer provas e provas e provas contra eles mesmos. E aí o advogado do Paulo Sérgio fez esta defesa nesta linha e enfureceu a família Bolsonaro. Porque ele largou o Bolsonaro para lá e tentou salvar o cliente dele. A gente não sabe se vai conseguir, mas foi a defesa mais habilidosa do ponto de vista técnico, tentando isolar o general Paulo Sérgio do golpismo que estava ali com o Braga Neto, com o Bolsonaro e com os outros militares. Então se aproxima a hora. Terça-feira que vem, às 9 horas da manhã, Alexandre de Moraes abre a sessão lá na primeira turma, apresentando o seu voto. E aí a gente vai saber. Vai pedir condenação de todos? Será que vai absolver o general Paulo Sérgio? Ou vai pedir uma pena menor para ele? É o que nós vamos saber na terça-feira pela manhã. E na sequência,
os votos de Carmen Lúcia, Flávio Dino, Luiz Fux e, por último, o Zanin, que é o presidente da primeira turma do Supremo. Será que o Fux vai pedir vistas? A turma acredita que não. Terça-feira, você volta a acompanhar tudo isso com a gente, né, para saber o destino de Bolsonaro e dos outros 7 acusados da tentativa de golpe de Estado. Enquanto se aguarda, a oposição bolsonarista parte para uma nova tentativa de aprovar um projeto de lei de anistia. Mas esse projeto enfrenta algumas resistências. Uma ala do Supremo Tribunal Federal, entendendo e percebendo que há essa articulação forte na Câmara, principalmente, para aprovar a anistia, uma ala do STF deu sinal verde para uma proposta alternativa que está sendo articulada pelo presidente do Senado, Davi Alcolumbre. Ele pretende somente reduzir as penas para os condenados do 8 de janeiro, sem conceder uma anistia total. Entenderam a diferença? Na Câmara, o bolsonarismo quer anistia ampla, geral e restrita, que não é anistia, é impunidade. O Alcolumbre está propondo outra coisa, reduzir as penas, mudar a lei para que as penas possam ser reduzidas. A dúvida é, essas mudanças serviriam só para a turma lá que quebrou tudo na Praça dos Três Poderes, essa turma que já foi até condenada e agora pode ter as penas reduzidas? Ou valeria também para os chefões, para o Bolsonaro e seus asseclas? É a dúvida. Alcolumbre, inclusive, se reuniu com integrantes do Supremo nos últimos dias para falar sobre esta ideia. Então, são 2 caminhos diferentes. Anistia total, que eles estão tentando na Câmara, e redução de penas no Senado. E aí o Supremo, uma parte do Supremo, até toparia redução de penas, que daí não seria impunidade. É diferente. A proposta do Tarcísio e do Centrão na Câmara é impunidade. É salvar o pescoço de quem tentou rasgar a Constituição. Bom, quem também está nessa força-tarefa para barrar a anistia é o presidente Lula. Laura Couto tem mais detalhes sobre isso. Laura. Rodrigo, durante um almoço que aconteceu ontem no Palácio da Alvorada, o Lula pediu ao presidente do Senado, Davi Alcolumbre, um empenho para barrar a proposta de anistia. Também estavam presentes outros ministros do governo, inclusive os ministros do União Brasil. De acordo com relatos, a avaliação da reunião foi de que a aprovação do projeto de anistia, que beneficiaria o ex-presidente Jair Bolsonaro, pode significar uma rendição ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. O Alcolumbre, que é do União Brasil, e os ministros do partido que fazem parte do governo reiteraram o apoio ao Lula, mas alertaram que há sim um impasse em relação à direção do União Brasil. O presidente Lula, então, reforçou que desde a montagem do governo, a relação dele é com o próprio Alcolumbre e que ele não pediu para os ministros que eles entreguem os seus cargos depois dessa debandada do PP e do União Brasil do governo, Rodrigo. É isso, o Lula então promete manter a turma do Alcolumbre no governo e pediu em troca que o Alcolumbre ajude a barrar essa história de anistia no Senado. Porque a União Brasil do Antônio Rueda, que é esse chefão aí, sujeito que atua nos bastidores, a gente ainda vai ouvir falar muito dele, vai vir muita denúncia ainda sobre esse Antônio Rueda. Anota aí. Mas a turma do Antônio Rueda saiu ou quer sair do governo. O Lula disse para o Alcolumbre, eu fico com a sua parte do União Brasil e você nos ajuda a segurar essa história de anistia, não permitir que isso avance no Senado Federal. A ministra das Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, também participou dessas conversas e reforçou a importância da defesa do governo e desse compromisso com o Lula e com essa frente democrática eleita em 2022. Gleisi disse, quem permanecer deve ter compromisso com o Lula e com as pautas principais que este governo defende, como democracia, Estado de Direito, soberania. Quem permanecer precisa trabalhar conosco para aprovar as pautas do governo no Congresso Nacional. Então, é esse o jogo. Lula e o governo fechando com o Alcolumbre. E na outra casa, né? Você tem as 2 abóbadas ali, né? O Senado e a Câmara, né? Do outro lado, na Câmara, Hugo Mota está na corda bamba. Esse aí, o mandato dele se desmoralizou depois daquela invasão ali na mesa, né? Se desmoralizou completamente. Pressionado pelos deputados da direita e principalmente pelo governador de São Paulo, Hugo Mota afirmou hoje, abre aspas, que não existe ainda uma definição sobre a votação do projeto de anistia. Repito, não deveríamos nem usar esse nome. É projeto da impunidade.
né? O uso das palavras é muito importante, já nos ensinou o professor Castro Rocha. Mas o Mota está dizendo que ainda não tem uma definição, ele está sempre tentando agradar os dois lados e desagradando os dois ao mesmo tempo, né? Diz que Tarcísio de Freitas tem sim muito interesse, tem mostrado muito interesse na proposta. Não precisava nem dizer, né, Laura? Ele está contando isso pra gente como se fosse uma grande surpresa. Pois é, Rodrigo, o presidente da Câmara, Hugo Mota, se reuniu com o governador de São Paulo, Tarcísio, e também com o presidente do Republicanos, o deputado Marcos Pereira, e o presidente do PP, o senador Ciro Nogueira, para tratar sobre esse tema da anistia. Na saída, o Mota disse o seguinte, abre aspas, nós estamos sempre ouvindo os colégios de líderes nessas pautas. Não tem ainda nenhuma novidade em relação a isso. O governador é um querido amigo, é do nosso partido e nós temos dialogado sempre. Ele tem um interesse que a pauta da anistia se resolva, e é isso é público, mas estamos ouvindo a todos, aqueles que têm interesse e também os que não têm. Foi isso que o Hugo Mota disse. E vale lembrar que o Mota também é do partido do Tarcísio, eles são do Republicanos, Rodrigo. O governador de São Paulo agora está apostando alto para as eleições de 2026, né? Exatamente, está apostando alto. Eu estava relendo aqui, enquanto a Laura falava, lendo aqui a fala do Hugo Mota. É realmente um sujeito que não vai nem para um lado nem para o outro, que falta de postura de presidente da Câmara. Está se desmoralizando de novo. Já havia se desmoralizado no episódio do IOF, quando deu uma rasteira no Lula e achou que era o esperto, como dizem no Rio de Janeiro. Tem sujeito que acha que só a mãe dele gerou filho malandro, né? Filho esperto. O Hugo Mota acha que só ele é esperto. Já tinha se desmoralizado lá no IOF, né? Se desmoralizou de novo quando houve a invasão da mesa da Câmara, entregou a gestão da crise para o Lira e agora está se desmoralizando, ficando no meio do caminho, tentando agradar todo mundo e sem agradar ninguém. Falando no Tarcísio de Freitas, com a articulação da anistia, o governador de São Paulo está conseguindo receber alguns sinais positivos da família Bolsonaro, finalmente, né? Isso aqui é uma matéria exclusiva que saiu no site Metrópolis. É preciso ter algum cuidado, porque o site Metrópolis tem aí umas ligações estranhas com a direita. Mas, de qualquer maneira, vamos dar crédito para o jornalista que está lá e que está fazendo o trabalho dele, né? Então, diz o site Metrópolis que obteve uma mensagem do Eduardo num grupo desses de WhatsApp da extrema-direita, e que nesse grupo, nessa mensagem, Eduardo Bolsonaro estendeu bandeira branca para o governador. Disse para ele, abre aspas, mandar bala no projeto da anistia, né? Tem até a frase que foi transcrita pelo Metrópolis, eu vou ler aqui, está aqui ó, na nossa tela. Isso aqui é o que o Eduardo teria dito para apoiadores, para gente da direita, num grupo de WhatsApp, segundo o Metrópolis. Vamos lá. O Tarcísio fez o cálculo político. Seus amigos fizeram ele entender que deveria entrar em campo. Não tem problema. Se ele está trabalhando pela anistia, tudo bem. Esse é o nosso objetivo mesmo. Manda bala, risos. Ou seja, ainda deixou uma ironia aí, do tipo, se ele quer trabalhar para a gente, trabalhe. Não quer dizer que nós vamos acreditar totalmente nele, porque é um grande jogo do Tarcísio. Ele tenta se mostrar confiável para a base bolsonarista, mas a família Bolsonaro ainda não engoliu essa história. O Eduardo está dizendo, olha, se for útil para a gente, por que eu vou brigar com ele? Nesse momento foi até habilidoso o Eduardo mandando esse recado, se é que isso aconteceu exatamente assim, mas a gente confia na apuração dos colegas. Está aqui, é um dado importante. Bom, preocupado com o risco desse projeto absurdo de impunidade passar no Congresso, Lula hoje pediu mobilização contra esse perdão aos golpistas. Lula esteve com ativistas na comunidade Aglomerado da Serra, em Belo Horizonte. Foi ali que ele falou sobre o tema. Vamos acompanhar o que disse o presidente. Para a gente poder defender a democracia. Nós estamos vendo agora os falsos patriotas nos Estados Unidos pedindo intervenção do presidente Trump no Brasil. Nós estamos vendo. Os caras que fizeram campanha embrulhado na bandeira nacional, dizendo que eram patriotas, agora estão embrulhados na bandeira americana, pedindo para o Trump intervir no Brasil. É isso, querido. Agora, é outra coisa que nós temos que saber. Se for votar no Congresso, nós corremos o risco da anistia. É importante ter certeza, porque o Congresso, vocês sabem que não é um Congresso eleito pela periferia. O Congresso tem ajudado o governo aprovou quase tudo que o governo queria, mas a extrema-direita tem muita força ainda. Então é uma batalha que tem que ser feita também pelo povo. Aí o Lula deu a real. O Lula
né, olho no olho com o povo ali na militância, numa comunidade, numa das maiores comunidades populares ali de Belo Horizonte, dizendo, corre risco sim de aprovar. Ele estava num evento lançando o novo Vale Gás, que aliás é uma política social que já existe, mas que foi agora incrementada e é muito importante para garantir que as pessoas possam cozinhar, né, que é o mínimo, possam cozinhar. Então o Vale Gás era nesse contexto que o Lula estava, e aí depois bateu esse papo com a comunidade e falou sobre o risco de aprovarem, ele até chamou o risco da anistia, o risco da impunidade para golpista. E olha, gente, tem toda essa operação política, mas eu conversei com gente do governo essa semana e eles dizem, será que quem apoiar a anistia vai ficar bem com o povo lá na ponta? Tem 35%, 40% que querem anistiar o Bolsonaro. Mas e o restante? As pesquisas mostram que tem pelo menos 60% contra a anistia e que acha que o Bolsonaro tem que pagar pelo que fez. Então vai ser um custo político alto para o Tarcísio de Freitas. Ele está colocando isso no cálculo, mas é uma operação arriscada e o Lula está começando a trazer isso para o jogo. Escuta, vão ter que pagar o preço, não é só articulação com o Congresso. Vão se queimar com o povo se ficarem nessa defesa de anistia para golpista. Quem também comentou o assunto foi o presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso. Ele respondeu a boatos que saíram aí em grupos bolsonaristas, dizendo que ele seria favorável à tal da anistia. Vamos ver o que falou o Bolsonaro. Aliás, o Bolsonaro não, o Barroso. O Bolsonaro a gente sabe o que ele falou. Olha o que falou o Barroso. Não defendia a ideia de anistia. E caso o tema seja judicializado, não emitir opinião sobre como o tribunal se posicionará neste caso. Nunca antecipa o voto. Ah, Barroso. É uma meia-verdade, né? Os ministros do Supremo falam pra caramba. Eu sou de uma época em que os jornalistas costumavam ouvir ministro só fala nos autos, não falamos, não damos entrevista. Isso acabou, né? Desde a época da Lava Jato, os ministros falam, pro bem e pro mal, né? Mas o que ele quis dizer aí é, se aprovarem o projeto da impunidade, vai haver recurso ao Supremo, porque isso é inconstitucional. Então ele falou, eu não posso adiantar como é que eu vou votar, mas o Supremo tem posição majoritária. Se aprovar essa impunidade no Congresso, o Supremo barra. Mas o Tarcísio está querendo forçar, porque para ele basta ele tentar. Aí ele já fica como, tá vendo? Tentei ajudar o Bolsonaro. É esse o jogo que está sendo travado no Brasil. Pessoal, o Eduardo Bolsonaro está fazendo essa agitação toda, quer agitar, quer prejudicar a economia brasileira, mas trabalhar mesmo não quer, né? Nem no home office, nem lá dos Estados Unidos. O deputado que está lá na terra do Trump, desde março, ele fugiu para lá com medo de ser preso e pediu à Câmara para exercer seu mandato à distância. Mas mesmo nas sessões em que é permitida a participação remota, o filho 03 do Bolsonaro não tem registrado presença e nem voto. Laura Couto explica melhor pra gente essa história, Laura. Olha só, Rodrigo, a Câmara dos Deputados funciona assim. Geralmente, às quintas-feiras e às vezes em outros dias da semana, a Casa autoriza que os deputados registrem sua presença e votem por meio de um aplicativo de celular. Essa prática foi adotada durante a pandemia do Covid-19 e se manteve desde então. Por exemplo, ontem o Hugo Mota desistiu de exigir a presença dos deputados por conta do julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro, mas determinou que todos poderiam votar pelo celular. Nesse dia, ou seja, ontem, a Câmara analisou o projeto sobre o Sistema Nacional de Educação e um outro que proíbe descontos associativos em aposentadorias e pensões pelo INSS. E adivinha, Rodrigo, o Eduardo Bolsonaro não participou. Desde que a licença dele terminou, no dia 20 de julho, a Câmara teve 6 sessões semipresidenciais em que a votação é remota, mas o Eduardo ele não registrou presença em nenhuma delas, Rodrigo. Ele tem 13 dias de presença registrados e outras 17 ausências não justificadas. Ele vai bombar por falta, né, Rodrigo? Pois é, eu fico pensando, Laura, sabe aquela história na faculdade que o cara pede para o amigo assinar a lista? Na minha época tinha isso, né? Eu vou sair antes, a lista do professor não passou a lista ainda, eu vou assinar. Eu vou sair, você assina para mim? Ou então alguém avisar, né, para o colega, hoje vai ter prova, não pode faltar, hein? O Eduardo Bolsonaro não tem ninguém para dar um toque para ele. Ô, Dudu, hoje entra pelo celular aí, meu filho, vai ter sessão que você pode entrar aí pelo home office. Não tem um amigo, um Sóstenes para avisá-lo? Ele vai bombar por faltas. O pai dele chamava ele de vagão, né? Vagal, vagabundão, porque ele tinha fama de ser vagabundão na escola. E é vagabundão também na coisa da presença nas sessões na Câmara dos Deputados. Bom, o Banco Central, importante notícia no mercado, na economia, no mundo financeiro. O Banco Central barrou a compra do Banco Master
por parte do BRB, Banco Estatal lá de Brasília, que, portanto, é controlado pelo governador Ibanez Rocha. Deu para entender? O Banco Master, privado, ia ser comprado pelo BRB de Brasília. A análise do Banco Central, que barrou, falou não pode fazer esse negócio, era o último passo para a conclusão da operação, que colocaria o Banco Estatal BRB como principal acionista do Master. A negociação estava sendo analisada desde março. Na aquisição, o BRB, repito, que é do governo do Distrito Federal, assumiria como principal controlador do Master, com 58% do capital. Uma operação bem esquisita, né? Aliás, o governador lá é de direita, costuma dizer estado mínimo para os outros, mas estado máximo para salvar banco que corre risco de quebrar, né? O Banco Central considerou a transação suspeita, frustrando os planos desse banco, que é chefiado, em última instância, pelo governador do Distrito Federal. O Ibanez tentou dar uma mãozinha para um banqueiro chamado Daniel Vorcaro. A gente tem a imagem dele aqui. Está aqui, Daniel Vorcaro, com essa pinta de novo rico, né? Pinta de novo rico, olha a cara dele aí, ó. Dono do Banco Master. Cresceu como? Oferecendo papéis com uma taxa de rentabilidade completamente fora da média de mercado. Levantou suspeita, inclusive, dos outros bancos. Como é que ele consegue? E o banco estava à beira de quebrar. Aí o Ibanez falou, calma, meu filho, eu vou te dar uma ajudinha, eu vou comprar o seu banco. Assim você não quebra. Então é a turma do estado mínimo para o pobre e estado máximo para ajudar os banqueiros. O Vorcaro é assim, ó, com a turma do Centrão. Então era uma operação para salvar um amigo do Centrão e o Banco Central barrou. Disse não. Por isso que o Centrão está querendo agora intervir no Banco Central. Até isso. Eles querem tirar, nomear e tirar diretores do Banco Central. Né? Que troço suspeito. Que operação suspeita. Fez muito bem o Banco Central de dizer não pode se completar esta operação. Pessoal, ainda na área policial, porque isso aqui é quase uma notícia policial, essa que eu acabei de ler aqui, estava se encaminhando para virar uma notícia policial. O vice-governador do Tocantins, Laurez Rocha Moreira, do PSD, assumiu interinamente o comando do Estado. Isso porque o Superior Tribunal de Justiça determinou o afastamento do então governador Vanderlei Barbosa, do Republicanos, por pelo menos 6 meses. Laura, tem mais informações? É importante, afastamento de um governador, né? Pois é, Rodrigo, o governador afastado, Barbosa, ele é investigado por participar de um suposto esquema de desvio de recursos públicos que seriam destinados para a compra de cestas básicas durante a pandemia do Covid-19, principalmente durante os anos de 2020 e 2021. Na época, o governador cumpriu seu primeiro mandato à frente do Estado. De acordo com a Polícia Federal, considerando apenas os contratos para a compra de cestas básicas e frango congelado, o prejuízo aos cofres públicos pode chegar a 73 milhões de reais. Agora, uma outra informação. Assim que o vice-governador, o Laurez Moreira, assumiu o cargo interinamente, ele anunciou a exoneração de todo o primeiro escalão do governo do Tocantins e a substituição dos cargos por pessoas de confiança dele, Rodrigo. Mais um caso em que o Centrão se lambuza. Esse aí é o Centrão, que está articulando impunidade para o Bolsonaro e que quer articular o Tarcísio como uma novidade. Novidade? Olha aí o Tocantins como é que está. Olha essa falcatrua ali do Banco Master que foi barrada. Esse é o Centrão. Olha as operações que a Polícia Federal desmontou, envolvendo até PCC. Esse é o Centrão. Isso é o Centrão do Tarcísio, grande novidade na política. Mas obrigado, Laura, por atualizar mais uma vez as informações com a gente nesta quinta-feira. Obrigado, Laura. Obrigada, Rodrigo. Até amanhã, sexta-feira, hein? Até amanhã. Daqui a pouco a Gabi Varela passou o urgente inteiro ali trabalhando ali no fundo. Eu vi a Gabi o tempo todo. Chico Sá também chegando para o N2. Mas antes disso, eu tenho um recado aqui para vocês. Vamos lá, o Despertar 2025 já é um marco antes mesmo de começar. Atenção, os ingressos para camarotes já se esgotaram. Restam poucos ingressos do primeiro lote de vendas, como um todo, hein? Então você corre para não ficar sem vaga para esse grande encontro presencial da comunidade ICL, dias 19 e 20 de setembro, lá na Casa de Espetáculos Vibra, na Zona Sul de São Paulo. Garanta o seu ingresso agora, entrando em despertar2025.com.br. Aí você compra o teu ingresso, se programa, vem a São Paulo e encontra
com toda a equipe do ICL que vai estar lá presencialmente e também com convidados especiais, ministros, autoridades, lideranças de várias áreas em palestras super interessantes no Despertar 2025, o grande evento presencial do ICL neste ano de 2025. Está feito o convite, participe em despertar2025.com.br. Valeu, gente, o ICL urgente volta amanhã. Ano passado estava lotado, mais de 4.000 pessoas vibrando com Serginho Grosman, Renato Freitas, Fátima Bernardes Mocotó, Bela Gil. Eu me arrepio só de lembrar. E esse ano, em 2025, a gente vai fazer um evento ainda maior. Nunca foi tão necessário reunir as pessoas, conversar sobre as mudanças que o mundo está passando. E a gente reuniu o maior conjunto de nomes para se apresentar nesse palco. A gente vai ter aqui, esse ano, o Miguel Nicoleles para falar de inteligência artificial, a Marina Silva para falar da questão do meio ambiente, Frei Beto, Leonardo Boff, a ativista Leida Guevara, filha de Che Guevara. A gente vai ter aqui também palestras com os nossos especialistas de marketing, de negócio, de redes sociais, falando sobre as transformações que estão acontecendo no acesso às redes, na comunicação. Vai ser espetacular. E a gente vai ter muita diversão também, com Margareth Menezes, com Leone e com vários outros artistas que novamente vão botar a casa para tremer, vão botar as pessoas para dançar, as pessoas vão se abraçar, vão abrir sorrisos tão raros hoje em dia e juntos a gente vai começar a revolução necessária aqui no Vibra São Paulo. Um momento que vai ficar guardado nas páginas da história desse país.